Olá, minhas belas, tudo bem com vocês? Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Eu não sei a que horas você vai assistir esse vídeo, tá bom? Para você que tá chegando agora no canal e ainda não me conhece, eu sou a Fabi e esse vídeo é um pós compras ao Brás. Eu tô com um vídeo gravado de compras, tá? Mas ainda não consegui editar. Mas hoje é uma quinta-feira. Hoje é dia 30 de agosto e eu já cheguei na loja. E daí eu decidi gravar esse vídeo pra vocês, tá bom? Eu não vou fazer um vídeo muito detalhado de novidades do Brás. Eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho um pouquinho do que eu trouxe na mala. Gente, eu tô muito feliz. Porque assim, eu acredito que a gente conseguiu fazer uma coleção muito linda e muito assertiva. Ela foi preparada com muito carinho pra atender cada cliente, gente. Cada cliente. Eu consegui trazer peças pequenininhas. Eu não lembro se eu havia dito pra vocês que eu queria trazer peças para as minhas clientes que usam app, que eu ia tentar encontrar alguns fornecedores, né, nesse tamanhozinho. Então, pouca coisa, mas algumas peças eu consegui encontrar. Trouxe também algumas peças para as minhas clientes do Plus. E consegui trazer também algumas peças para aquelas clientes que são senhorinhas, que não gosta de vestido decotado, não gosta muito de Três Marias, essas coisas assim, né? Então, como diz as minhas clientes, é um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho de cada coisa. Não dá pra trazer o mundo, né? Vontade a gente tem de trazer tudo, mas a ideia foi tentar agradar cada cliente, porque são clientes que estão aqui conosco, que nos procuram, né? Que elas sentem essa credibilidade na loja, né? Eu estou aqui tentando melhorar a aparência para atender as clientes. Belas, dessa vez eu trouxe algumas peças que eu nunca havia trazido antes, mas que eu estou com vontade de ter aqui na loja. Eu acho que eu havia dito pra vocês, sabe aquele sutiã assim, que vai ajudar algumas clientes a usar alguns tipos de roupas? Trouxe dele, trouxe os cintos, trouxe um aromatizante de roupas pra gente usar quase que como um aromatizante de ambiente, né, gente? Porque ele é aromatizante de roupa. Então eu acredito que quando eu borrifar ele na cortina, no puff, vocês sabem que meus puffs são de suede, né? São 5 puffs. Quando eu borrifar ele nas roupas, eu acho que nem vai manchar, gente. E nem vai trazer nenhum outro tipo de problema, e ainda vai deixar um ambiente perfumadinho. Mas deixa o fardo chegar que eu mostro tudinho pra vocês. Trouxe algumas bijus também, pouca coisa. Não trouxe muito, por quê? Porque aqui na loja eu tenho um problema de espaço. Assim, a gente pode ter a exposição. Olha, é só gravar que começa o barulho, gente. É incrível. Gente, eu acho muito incrível. Tá tudo um silêncio só. Mas eu decido gravar, é buzina, é carro de som,
É tanta coisa que aparece. Tô dizendo. Mas vamos lá. Então o que acontece? Gente, desculpa pelo delay hoje. É o cansaço desses dias todos, né? Então, dessa vez, o que eu tentei trazer? Algumas coisas que eu não havia trazido ainda, mas como eu estava explicando para vocês, aqui na loja a gente tem um problema de espaço. Quando a gente inaugurou a Zoe, a gente não tinha tantas peças. Então, a gente conseguia manter um bosirê com a frase. Aí, a gente mantinha aquele jardim vertical, né? Eu não fiz o jardim inteiro, gente. Era só uma meia parede, que na parte de baixo já tinha uma prateleira que eu colocava alguns cintos expostos. E logo abaixo dessa prateleira um puff, porque daí o cliente podia chegar... Não minto, era abaixo do bosirê que ficava o puff, gente. Então, resumindo, a gente tinha bastante espaço para expor várias coisas, mas eu não tinha o que expor. Daí o tempo foi passando e aí a gente faz aquela pergunta que algumas pessoas se perguntam: tá na hora de aumentar a quantidade de mercadoria? O que é que eu faço? Mantenho a loja bonita ou eu ponho produtos? E no final das contas a gente sabe, a gente quer manter uma loja bonita, mas beleza não paga as contas, né, gente? Então, se a gente precisa aumentar o faturamento, a gente tem que reduzir os espaços da beleza. Não tô com isso dizendo que você vai deixar sua loja feia, não, viu, Bela? Pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que você vai reduzir a exposição de alguns produtos, a forma como eles estão dispostos na tua loja para poder aumentar a quantidade de arara, consequentemente a quantidade de peças, né? Em virtude disso, dessa escolha que a gente fez de aumentar a quantidade de exposição de produtos, eu não tenho muito espaço para expor cinto, para expor acessórios, sabe? Já pensei em pôr um painel canaletado, mas assim, se eu fosse pôr, eu teria que pôr aqui nessa parede, ela é mais escondida, porque eu não quero pôr nessa parede daqui, que fica logo, porque assim, realmente a gente reduz a beleza para expor mais produto, mas tem coisas que eu ainda não consigo abrir mão. Eu não consigo abrir mão dessa parede lisinha, branquinha, somente com a logo. Eu já tenho a janela do outro lado, vocês que conhecem aqui a loja já sabem como é. Então, tem pessoas que abrem mão dessa parede, que põem às vezes um gaveteiro de madeira para pôr vários produtos. Eu ainda não consigo, Belas, fazer isso, né? E não quero ter que fazer um dia. Aí tem ali um espaço mínimo entre uma arara e outra, que a gente pôs um espelho, porque a gente acredita que esse espelho externo, fora do provador, ele vai nos ajudar muito. Quando, Fábio? Agora, tá chegando o período de novembro e dezembro, que a gente só tem 2 provadores que às vezes vai ficar ocupado. Então o cliente, ele quer ter uma noção de como que aquela peça ficaria no corpo dele. Então ele põe a peça frente do corpo e ele já consegue visualizar ali naquele espelho. E se for o caso, até vestir rapidinho, às vezes um blazer, uma coisa assim, né? Ele consegue vestir rapidinho e já vê ali no próprio espelho. Então a gente optou por manter aquele espelho ali. Então, fora ele, eu só tenho uma parede, que é a parede lateral do provador, que ela nem está completa, né? Porque a outra parte já é vestido, para tentar expor alguma coisa. Talvez um painel canaletado, mas eu nunca trago tanta biju assim. Mas no painel canaletado daria para expor alguns cintos, né? Alguns cintos e algumas bijus, às vezes xuxinha, coisas desse tipo, né, gente? Eu conheço meninas, inclusive algumas aqui no canal, que são inscritas conosco, tem canal também. A loja delas são lindas, elas conseguem expor xuxinha, presilha, biju, cinto, sabe, gente? E tem uma harmonia, fica tão bonito. Mas, enfim, é isso. Com os produtos que a gente trouxe de viagem, a gente terminou já mudando o layout da loja para aquele layout antigo. Não sei se vocês viram.
Quando a gente tem poucas peças, eu removo uma arara, que eu tenho 2 araras móveis, né? Aqui fica sobre o jardim vertical, e aqui fica sobre o bosirê com a frase Zoe Closet mais do que looks, mais vida pra você. Então, quando tem poucas roupas, eu removo essas 2 araras. Já faz um tempo que eu não tiro a arara que tá sobre a frase do bosirê. E a outra, eu terminei tirando as roupas, mas não tirando a arara, deixando a arara para fazer alguns vídeos, algumas coisas. Vocês que acompanham a gente viu como foi que eu usei. Mas com as peças que chegaram hoje, eu já tive que pôr as peças nela. Tipo, eu dei prioridade para pôr macacões, vestidos de alça estampado nela. E na outra arara de vestido, eu tentei deixar apenas os vestidos lisos, e tá um arco-íris lindo. Só tem um vestido nela que não é liso, que tem estampa, que é de manga. Mas é o único. E esse vestido eu já até reduzi ele pra ver se eu vendia. Mas eu acho que eu vou reduzir ainda mais pra ele ir embora. Porque eu não lembro, gente, de ter comprado vestido estampado. Eu não trago mais vestidos estampados longos. Eu trago midi, sabe? Então a arara de midi, ela é sempre bem estampadinha. Um pouquinho entupida. Sabe quando a gente precisa fazer a lavagem nasal? Mas eu deixei meu sorinho em casa. Você sente que tem secreção, mas a secreção não consegue sair, tá presa, então o sorinho iria ajudar bastante. Belas, tem muita coisa linda, muita coisa linda. O custo para uma viagem dessa, nossa, é altíssimo. É hora que a gente até fica pensando, mas tem coisas que são necessárias, né? Então a gente precisa fazer o que é necessário. Ó, a aparência da pessoa já deu uma melhorada? Já deu uma melhorada. Eu tava aqui falando com vocês, passando um óleozinho no pé, porque foram muitas horas de caminhada, né, gente? Muitas horas de caminhada. Eu costumo fazer aquela listinha quando chega, com quantidade de peça, qual foi o produto que eu trouxe, quem foi o fornecedor, qual é o contato do fornecedor, valor pago e valor para venda. Eu gosto de fazer isso, de sempre ter anotado. Por quê? Os dias vai passando, os meses vai passando, e às vezes você se pergunta, nossa, quanto custou mesmo? Quem é o fornecedor dessa peça? Né? Então, eu abro o saquinho, pego o cartão, escrevo atrás do cartão qual foi a peça que eu trouxe. Isso facilita muito quando a gente vai pedir novamente o produto, porque você pega o cartãozinho e já olha atrás o que foi comprado com aquele fornecedor, mas eu tenho a minha lista, né? Meu esposo prefere se encontrar com o cartãozinho. Eu gosto muito da lista. Bom, gente, hoje é isso. Eu não gravei pra vocês colocando o preço, pondo na vitrine, já fiz a arrumação da vitrine, já coloquei o preço, mas eu tenho muitas coisas a passar. São muitos vestidos, macaquinhos pra passar. Algumas peças já foram pra vitrine. A gente traz novidades pra loja e o cliente ele já aparece na loja, e até aquilo que já estava aqui há mais tempo termina vendendo, porque nessa vibe gostosa de novidades, o cliente ele não sabe exatamente o que é que chegou hoje, o que é que já estava aqui, então ele termina levando, e isso é bem bacana, né, gente? Fica assim, gente, quantidade, produto, fornecedor, contato do fornecedor, valor da compra, valor da venda. E aqui em cima eu ponho o que que é, ó, tipo blusas, aí do outro lado vai ser só vestido, shorts, entende? Que facilita na hora da busca.
Luiz, meninas, no Viscomida. Aqui são vestidos midi de manga, ó, em viscossarja. Um tem elásticozinho, outra manga é soltinha. E, gente, olha que lindo esse croppedzinho, tomara que caia. Um tecido bem gostosinho, parece um viscolinho. Esse eu queria o de manguinha, gente. Eu acho que quando ele pôs no saco pra mim, eu não vi, ele pôs o de manga longa. Agora no verão, a cor tá linda, mas no verão manga longa já é mais difícil. Esse vestido, gente, é maravilhoso. Ele é num crepinho. Eu trouxe ele mais pensando nas clientes que vão a casamento, esse tipo de coisa. Bojinho transpassado, assim. Conjuntinho alfaiataria. Uma blusinha de alça, porque agora é verão. Esses vendem muito aqui, gente. Sobretudo nos tons claros. Eu trouxe também o conjuntinho alfaiataria de colete. Também vende bastante. Que lindo. Coletinho. E esse coletinho daqui, ele é diferente, ó. Ele tem a golinha. Eu nem vi. Ó, esse tem a gola dele. São aquelas blusas no crepinho, lembra? Já mostrei pra vocês da outra remessa. A gente sempre tem que trazer, né? Essa daqui é o tamanho M. Então eu vou expor, porque elas vieram na grade. Tem outras pra chegarem também. Mas como a gente precisava trazer poucos produtos, a gente selecionou só alguns. Porque a gente sabe que até o feriado pode haver busca. Essa daqui é G1. Porque eu tive muitas clientes procurando tamanhos maiores e eu não tinha, meninas. Daí o que eu consegui encontrar com tamanho maior para atender esse público eu trouxe. Essa daqui também é G1. Continuando. A gente pausa, faz um atendimento no outro. Branco, gente. O que a gente achou de branco, a gente trazendo. Esse aqui parece que é. Ele é um G, mas parece GG, né? Olha esse macacão de manga, que poder. Aqui é um conjunto dela de pantalona no crepinho, com forro e um cropped poderoso. Meninas, olha esse macacão. Eu trago sempre ele aqui. Eu ainda tenho ele verde, terracota, marrom. Mas agora, olha essa cor. Rosa seco, que maravilhoso. Vem super bem. Só que dessa vez, ele veio com bolso e cinto. Gente, esse daqui, ó, é muito lindo. Ele é um macaquinho. Macaquinho, molinho. Um bolso. Ó. Uma amarraçãozinha aqui traseira. Lindo, 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 gente. Apaixonante. Gente, olha esse vestido no sarja, que fofinho. Ó. Duas Marias de bojinho. Gente, olha só. Esse de alcinha, vocês sabem que faz o maior sucesso aqui, né? Alça laço. Elastex traseiro. Tecido marrom. Bojinho. Esse aqui, gente, é um vestido plus. A manga dele é mais larguinha e ele é arredondado aqui embaixo. Ele é um longo. Deixa eu ver. Ele é um longo e ele vem com esse cintinho, ó. Charmosinho. Vou pegar um aqui pra vocês verem. Bojinho. E aqui a sainha, só que ele é todo forrado. Esse modelo aqui é top pra ficar naqueles cabides de corpinho. Vou ver se
esse modelinho, Belas, que a gente trouxe também, ó. Ele é top, sucesso. Azul, que é uma cor bem aceita. Essa, gente, que maravilhosa. Toda azulzinha. E essa aqui também. Creme, sempre vende, gente. Esses dois neutros. Que o pessoal aceita ele muito bem. Tem um modelo de alça, inclusive eu tenho um exatamente desse, né? Essa estampa, a parte de trás. E o modelo de manguinha, esse é no viscolino. Só que agora, gente, eles estão confeccionando esse sem aquela amarração traseira. Aquela amarração era um problema, né? O fio sempre vinha pequeno, não fechava em todo mundo. Achei esse modelo bem bonito, ó. Aí ele tem esse detalhezinho aqui, é um tecido marrom. Aqui é um camponês azul, só com ela está aqui atrás. Achei esse vestidinho lindos também, Bela. Olha só, ele é mais fechadinho. Ele é reto, ele tem essa amarração aqui, ó. Ele é transpassado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Transpassado assim, fazer essa amarração aqui na frente. Achei bem elegantezinho. Belas. É um vestido no linho. Com bolso. A manguinha de babadinho. Não tem busto. Ele é longo. Forradinho. Tem ele nessas cores também. E bom, Belas, por hoje encerramos a quantidade de novidades. Então eu vou dar prioridade a estar colocando todos no cabide, etiquetando, passando, né? Não sei se eu vou conseguir fazer provador hoje, mas já soltei lá no Instagram que chegou novidades, né? Vou tentar fazer uma chamada pro feriado. E se der, eu faço umas fotos para postar. Então, por enquanto é só. Então, Belas, como que tá a Fábio? Ó, com a bermudinha. Gente, eu me acostumo com essa cintura baixa dessa bermuda. Nossa, não me acostumo. Aí as outras duas que eu tinha, que a cintura é mais alta, eu passei e queimei as duas. Bom, mas trouxe mais duas pra mim. Uma eu acho que é a cintura alta, a outra eu já não sei. Mas quando chegar eu vou experimentar e eu vou ver. Tomara que fique bem bacana. Eu até gosto do modelo dessa. Mas cintura baixa acaba comigo, Belas, ó. Bonitinho. Tem uma pinçazinha aqui, o bolsinho, ilhóis, botãozinho forrado. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou as araras. Olha só. Essa arara daqui é a dos vestidos midis. Então, esse daqui chegou agora. Esse também. Esse, né? Aí aqui a arara dos vestidos longos, ó. Só tem aquele ali estampado, tá vendo, Belas? Todo o restante tá sem estampa. Aí os croppedzinhos, as bermudas. Aqui, Belas, olha só que eu fiz. A gente amou esse vestido, olha. A gente amou, olha o detalhe do busto, gente, que charme, né? Tudo a ver com a primavera, verão. E daí eu fiz isso, eu coloquei ele no cabide de corpinho, que é a forma que ele fica mais organizado. Passei para esta arara alguns macacões e vestidinhos de alça estampado. Fábio, esse daqui não é alça, mas é porque ele é macacão, Belas. Ó, ele é macacão, aí eu terminei colocando ele aí. Aí os croppedzinhos. Aí aqui é macaquinho, conjuntinho, que vocês já sabem, as blusinhas e as calças e saias. Ah, Belas, e falando sobre a mudança, ó, esse puff que antes estava aqui embaixo, porque ó, o jardim vertical, abaixo do jardim vertical a gente colocava o puff, né? Aí agora eu tive que tirar o puff porque os vestidos estão longos e colocar o puff aqui.
de frente pro balcão. Que daí quando chega alguém, a pessoa senta e fica aguardando a outra experimentar, né? Hoje eu não passei pano na loja, mas a gente já varreu a loja 2 vezes. Já coloquei aromatizante. Tô com poucas opções de bolsas, ó, Bela. Precisando repor, porque praticamente todas já foram vendidas. E é isto. Vai chegar cintos novos, gente, perfeito. Encontrei muitas opções de cintos lindos, gente, lindos, lindos. Alguns colares, algumas bijus, né? Sutiã, né? Que era algo que a gente não vendia ainda. Vamos passar a vender. Enfim, é isso. Belas. Aqui na Zoe acontece algumas coisas assim, eu não sei se vocês aí passam por isso, mas a Zoe, ela é uma loja que só tem um aninho e eu nem vim desse ramo, gente. Meu ramo era outro, completamente diferente. Eu trabalhei 15 anos, os 15 últimos anos de minha vida foi trabalhando nesse mesmo ramo, e eu vou contar pra vocês o que é que acontece aqui na Zoe, que eu estou perguntando se acontece pra vocês. Eu vou sentar aqui, tá? E vou contar. Belas, voltei. Já fiz alguns atendimentos. Como eu estava dizendo pra vocês, isso acontece aí na loja de vocês? A Zoe tem 1 ano e pouquinho, e ao invés de eu me espelhar nas outras lojistas, meio que elas que se espelham em mim. Eu nunca entrei em uma loja para ver o que é que tem lá, quanto que custa lá para eu pôr mais barato aqui, sabe? Até porque eu acho que essa questão de valor ela é muito relativa. Cada pessoa tem seus custos. Então, por exemplo, às vezes é um produto que uma pessoa comprou por R$100. Às vezes a outra pessoa teve que pagar a viagem, tudo, e o produto dela saiu a 110, entende? Então, quando ela vai precificar, ela precisa pôr por um valor maior, né? Inevitavelmente. Às vezes uma pessoa paga um aluguel maior do que a outra, tem um fluxo de venda com um valor menor, então a precificação ela é muito relativa, cada uma faz como necessita, né? E aí tem lojistas que ficam olhando os preços aqui, sabe, das peças que estão nas manequins. Eu fiz uma postagem hoje de que chegou novidades para a música, gente, que eu esqueci. E tem pessoas que entram na loja que você, não sei explicar, mas você sente que não é cliente, você sente que é lojista. Ele quer olhar peça por peça. Ele diz pra você que tá procurando um vestido, mas ele quer olhar a calça, ele quer olhar a blusa, ele quer olhar o cropped, ele quer olhar o vestido de alça, o vestido de manga, o vestido curto. Ele quer olhar o body, o blazer, ele quer olhar o conjunto, ele quer olhar exatamente tudo e olhar o preço. Não tem como ser cliente, gente. Cliente não tem esse tempo todo. Cliente entrar com foco. Ele quer X. Se ele não encontra, ele pode procurar um outro produto que também atenda a necessidade dele para isso que ele quer fazer. Mas olhar tudo, você sabe. Você pode até não conhecer, não saber qual é a loja da pessoa, mas o comportamento entrega. Então, é algo muito feio, sabe, gente? Claro que no capitalismo isso é chamado de pesquisa de mercado. Para vocês que me acompanham aqui no canal, sabe que eu já fui gerente de vendas, né? E a gente teria tecnicamente que fazer show-me, né, em cada outra empresa, mas hoje, como empreendedora, eu não vou na loja de ninguém, gente. Sabe por quê? Porque é o tipo de coisa que não vai me acrescentar tanto, mas vai drenar minhas energias. Está observando o Instagram das outras pessoas, está observando as vitrines, está observando os preços. Isso não costuma elevar a nossa energia, isso costuma drenar, porque entra a comparação. Eu não sou empresa grande, gente. Eu sou uma loja
pequena, eu tenho 1 ano e pouco aqui, gente. Eu acredito que o sol nasce para todo mundo e a sombra é para quem busca. Então, eu foco no meu. Eu não tenho interesse em ser igual ou parecido com ninguém, copiar ninguém. Eu tenho uma identidade, a Zoe tem uma identidade. A gente quer fazer as coisas do nosso jeitinho, sabe? E isso é o que conquista os nossos clientes. Quando a gente investe a nossa energia em fazer a nossa identidade, a nossa cultura organizacional, sabe? A gente se diferencia no mercado. E eu acredito que se cada um fizesse isso, né? O mercado seria diferente para cada um. Mas tem gente que prefere focar no outro. Eu tava gravando o vídeo para vocês e eu comecei a falar sobre isso justamente por causa desse motivo. Porque o lojista, ele passou, viu a peça na vitrine, voltou para olhar o preço, olhou para mim e eu fiquei assim olhando para ele, tipo, sabe, gente? É o tipo de coisa que acontece. Quando você tem uma vitrine de vidro, a pessoa ela ainda tem que abrir a porta, entrar, né, para olhar a loja, mas quando é uma loja sem vitrine, porta aberta, todo mundo dentro. Bom, belas, é isso. Agora são 5h45. Boa, tudo jóia. 5h45 e eu vou lanchar. Tá escurecendo, vou acender as luzes.